Boa tarde, Ariadne. Boa tarde, Ivne. Boa tarde, Pedro Henrique. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Física 1 para o curso Técnico Integrado em Comércio. Boa tarde, Ivna. Tudo bem? Do Instituto Federal do Ceará, campus de Baturité. Na aula de hoje, nós vamos finalizar o capítulo 2. Boa, muito boa. É assim que eu gosto de ver a participação. E vamos resolver alguns exercícios que hoje nós teremos uma atividade avaliativa. Eu vou deixar vocês até mais tarde fazendo essa atividade, certo? E aí vamos tentar ser... Tem algum chiado muito esquisito aqui no meu microfone. Eu não sei qual é a origem, qual é a razão, mas enfim. Espero que eu não enlouqueça até o final da aula. Eu acho que é só para mim isso, vocês não devem estar ouvindo. Mas se estiverem ouvindo um barulhinho, parece um grilo, mas é eletrônico. Me avisem, tá? Só para eu saber, porque eu não sei o que eu vou fazer em relação a isso. Vocês lembram da aula passada, que infelizmente foi uma aula gravada, não foi uma aula que eu pude dar de forma síncrona, mas quem assistiu, viu. E aí vocês vão lembrar que no finalzinho eu mencionei aquele procedimento para realizar a estimativa da ordem de grandeza da espessura de uma folha de papel. Vocês viram como é simples, né? E a ideia de estimar a ordem de grandeza é exatamente essa. Para ser um procedimento simples, rápido, que você realiza com um material que dispõe ali ao seu alcance, certo? No caso, se você pensar em uma folha de papel individualmente, obter a medida da espessura dela é dificílimo. Ah, não, eu preciso de um laboratório, de um equipamento super especial, não é verdade? Mas se você dispõe de uma resma, que você sabe que são 500 folhas, e você dispõe de uma régua que você possa, no caso eu utilizei uma trena, como está mostrado aqui na foto, que você possa utilizar para medir a espessura da resma, você consegue não apenas estimar a ordem de grandeza, que é um número vago, é só para dar uma noção. A ordem de grandeza é isso, tá? É uma noção da grandeza daquela medida, mas também é possível te dar uma estimativa bastante razoável da espessura da folha de papel. Mas aí você pode estar interessado, na verdade, esse é o mote da aula de hoje. Nós estamos interessados em compreender, em determinar a precisão da medição. Na física experimental e na qualquer procedimento de medida de uma forma bem geral, normalmente você não dispõe de medidas exatas. É da natureza do ato de observar no sentido de realizar medição, tá? É da natureza do ato de observar não termos exatidão. Ah, Paulo, então a gente vai falar em precisão. Exatamente. Mas a gente vai falar de precisão, mas vocês vão ver que precisão não é um sinônimo, uma palavra exatamente parecida. O uso dela é diferente do termo exatidão, tá? E aí, eu trouxe aqui o mesmo exemplo da aula passada, em que nós não estaremos mais interessados em determinar a espessura da folha de papel. Na verdade, eu quero apenas medir a altura, a espessura da resma. Aí, se você olhar com calma, com cuidado, com carinho, você vai ver que a altura da resma, ou melhor, a espessura da resma, essa é a medida dessa extensão, desse comprimento. É uma medida de comprimento. E o procedimento, vocês sabem perfeitamente qual é. Nós pegamos a régua, no caso eu utilizei uma trena, colocamos o zero, a marcação zero da trena em uma das extremidades,
daquela medida que eu quero fazer e faço a leitura da marcação da trena sobre a outra extremidade, a segunda extremidade, que é onde termina a medição, o objeto que eu quero medir. Tá? E aí, se a gente olhar com pouco cuidado, se olhar só de relance para esta foto, a gente vai ver que a marcação está em 5,1 centímetros. Tá? No final dessa conversa, vocês vão ter percebido que essa 5,1 é uma boa estimativa. Porque toda estimativa é uma medida. Ou melhor, toda medida é uma estimativa, mas nem toda estimativa é uma medida. Eu vou trocar o fone de ouvido, porque eu não estou gostando nem um pouco desse grilo no meu ouvido. Por enquanto não está fazendo nenhum ruído, mas, por outro lado, eu ainda não liguei nada, né? Só melhorou a nitidez do ruído. Enfim, deixa eu ver aqui. Pronto, eu baixei o volume e está mais confortável agora, bem mais confortável. Se vocês quiserem habilitar o microfone, se for o caso, né? Vai dar certo. Eu acho que eu vou ouvir vocês. Ainda não está no volume 0. Mas então, nós temos aqui, a princípio, uma medida de 5,1 centímetros de espessura para essa resma de papel. Agora vamos dar uma olhada com mais cuidado para a gente identificar alguns problemas dessa medida. E os problemas começam quando você olha com um pouco mais de atenção aqui embaixo. Olha só. Lá onde eu deveria ter marcado 0. Com base nessa foto, a gente já tem um problema. Qual é o problema? Eu tirei a foto a partir de um ângulo que me permitisse ter uma boa visão da marcação da medida aqui em cima. Mas, por causa disso, eu perdi a angulação ideal, ou melhor, ou seja, aqui embaixo o ângulo para efetuar essa medição, para efetuar a leitura dessa medição, ele ficou bem ruim. Não é verdade? De modo que a gente não tem como saber se o início da medida da resma está aqui em 3 milímetros, ou está em 2 milímetros, ou está em 1 milímetro. Não é verdade? Vocês percebem aqui, ó. Se você me disser que está começando a medir em 3 milímetros, eu vou achar razoável. Tá? Eu posso assegurar a vocês que eu tentei colocar essa marcação no 0. Mas aí a gente esbarra em mais outro problema. Qual é? A marcação dessa trena, aparentemente, eu não consigo saber a partir daqui, dessa foto, se aqui é o 0 ou se aqui que é o 0. Tá? Deixa eu limpar de novo. Eu não consigo determinar a partir dessa foto se o 0 está bem aqui ou se o 0 está bem aqui. Vocês estão percebendo qual é a questão que eu estou levantando? E mesmo que o 0 fosse bem aqui, ó, ainda temos um desnível, uma diferença de nível, um distanciamento por causa da espessura do gancho. Esse ganchinho da trena, ele já vai servir como cálcio, já vai me dar um erro na nossa medida. Então, esse 5,1 centímetros, ele também pode ser 5,0 centímetros, 4,9 centímetros, 4,8 centímetros. Eu acho que esses aí, ó, essas aí já são 4 medidas possíveis, válidas para a espessura dessa resma de papel. Com base na foto, nós temos todas essas possibilidades, tá?
Porque se você colocar, digamos que eu tenha errado aqui na hora de marcar embaixo, né? É engraçado que eu estou apontando para a tela. Digamos que eu tenha errado na hora de marcar aqui embaixo. Na hora que eu conserto, o que é que vai acontecer com a minha trena? Ela vai subir, e quando eu subir, a marcação não vai mais estar no 5,1, mas digamos no 4,9. Vocês estão percebendo que o ato de medir, ele é sujeito a erros, erro do operador do instrumento de medida. Mas a minha experiência na física me sugere que o ato de medir, por si só, dependente do instrumento que você utilize, ele já estará sujeito a erros, por menores que sejam, erros na medição, tá? Então essa é a primeira coisa que eu preciso que vocês tenham em mente. A medição quase sempre vai estar associado a algum erro. Então, quando você faz uma medição, você tem que ter em mente que aquilo não é um valor exato, que aquilo não é necessariamente a verdade, o valor absoluto. A gente, na física, não trata com a verdade, com a realidade em si, tá? Aí tem alguns casos específicos. Por exemplo, a velocidade da luz. A velocidade da luz ela tem um valor exato. Não é que a precisão na medida da velocidade da luz seja alta. A velocidade da luz ela tem um valor exato, mas tem uma diferença fundamental entre o valor da velocidade da luz e o valor da espessura dessa resma de papel. Além da diferença da grandeza, evidentemente, mas é que a velocidade da luz é um valor convencional, é um valor que se escolheu. Este valor de velocidade vai ser a velocidade da luz. Paulo, como é que você convenciona isso? A luz não está lá se movendo na velocidade dela? Mas cabe a nós, quando você expressa a velocidade da luz, você expressa em metro por segundo. Cabe a nós decidir quanto vale um metro e cabe a nós decidir quanto vale um segundo. Então você convenciona a medida de um metro e a medida de um segundo para que a velocidade da luz tenha um valor exato, seja um múltiplo exato daquela quantidade de metro por segundo, tá? Por outro lado, se você tentar estimar a partir da velocidade da luz uma distância percorrida, você nunca vai conseguir determinar com exatidão o valor dessa distância. Aí você sempre vai ter uma margem de erro, porque as entidades físicas, quando elas são medidas, elas têm uma margem de erro associada. Então, no caso dessa medida, obtida com a trena, nós diremos que a precisão, né, dependendo, você pode dizer que a precisão está entre 1 milímetro e 5 milímetros, tá? Paulo, se eu quisesse uma medição mais precisa, aí nós vamos partir a instrumentos de medida que permitem uma precisão maior. No caso, a gente pegou o exemplo da régua, mas para medir comprimentos, existe também o paquímetro, que nos dá uma precisão de 0,1 milímetro, e também existe o micrômetro, que é ainda mais preciso. Que nos confere uma precisão de 0,01 milímetro. Rigorosamente falando, a precisão é definida como a menor fração da medida que uma medição pode fornecer. Então, se você está trabalhando com uma régua, você tem que saber que a menor fração da medida que a régua pode te dar é de 1 milímetro. As marcações na régua são de 1 em 1 milímetro. Qualquer medida intermediária disso vai te dar um valor que você não sabe
com muita firmeza qual é, certo? No caso do paquímetro, ele permite do paquímetro, ele permite que você faça medidas com até 0,1 milímetro. A menor fração da medida que você obtém com um paquímetro é 0,1 milímetro. Já para o micrômetro, essa medida é 0,01 milímetro. Então, voltando aqui para a medida da resma. A primeira medida que eu fiz foi de 5,1 centímetros. Esse 0,1 aqui, né, da nossa medição, esse algarismo aqui, a leitura que eu fiz, me deu 5,1. Pode ser que algum de vocês, façam a leitura da mesma medida e leia 5,0 centímetros ou 4,9 centímetros. Percebam que a variação está se dando na ordem desse dígito aqui. Tá? Ou seja, eu não tenho muita certeza. Isso aqui eu tenho certeza, que é dessa ordem, tá? Todas essas medições, elas estão em torno disso aqui, né? Em torno dos 5 centímetros. Deixa eu apagar aqui. Pronto, todas as medições estão em torno desse valor aqui de 5 centímetros. Vai ser só um pouquinho menor ou um pouquinho maior. Tá? Vou até fazer um parêntese aqui. 5 centímetros. Então, a gente tem certeza que o primeiro dígito, o primeiro algarismo dessa medida é um 5. Ah, Paulo, mas pode ser um 4. Pode, mas é um 4 que se você arredondar ele vai para 5, porque você está mais próximo de 5. Por outro lado, a gente tem até um número intermediário aqui, né? 5,05. Por outro lado, esse dígito, esse algarismo, que é o primeiro algarismo depois da vírgula, nós não temos muita certeza, nós verificamos que ele pode variar. Cada pessoa que faz a leitura pode dar um valor diferente. Ah, Paulo, mas o 5 também varia. Mas você não vai encontrar ninguém que vai medir esse negócio e que vai encontrar uma leitura menor que 4 centímetros. Não é verdade? Percebam que a variação aqui, ó, não tem margem para cometer esse erro. Mas na casa dos milímetros tem. O que eu quero apresentar a vocês é que nós vamos chamar esses algarismos, tá? No caso dessa medida 5,1, esses algarismos, eu posso escrever dessa forma, né? 5,1000 centímetros. Esses algarismos nós chamamos de algarismos significativos. Esses dois aqui, ó. Esses são os meus algarismos significativos. Esse último algarismo que eu fui capaz de ler, nós chamamos de algarismo duvidoso, porque ele está sujeito à imprecisão da leitura, tá? E esses algarismos que vêm depois do algarismo duvidoso, no caso eu preenchi com vários e vários zeros, né? Pus 4 zeros, 3 zeros. Você não precisa escrever esses algarismos. Quando você escreve, você está, de algum modo, informando a precisão da sua medida. E convenhamos, né, como a gente acabou de ver, nós não temos uma precisão tão grande da ordem de 0,0001 milímetro. Isso aqui não acontece para a régua. Talvez para um micrômetro melhor, né, de maior precisão, talvez um microscópio, mas com a régua você não tem essa precisão. Se você não tem essa precisão com a régua, você ignora esses zeros aqui, eles não dizem nada, eles só estão atrapalhando, na verdade. Beleza?
Com isso, a gente encerra o capítulo 2 e agora nós vamos passar para a resolução de exercícios dos capítulos 1 e 2, que consiste na revisão para a nossa atividade avaliativa de daqui a pouco. Estão prontos? Querem fazer alguma pergunta? Fazer algum comentário? Falta só, professor, o senhor compartilhar a tela com a gente, porque não está aparecendo nada ainda. Pronto, agora foi. Todo mundo visualiza o slide? Ariadne, Ivne, Pedro. Boa. Sim. Obrigado pelo retorno. É sempre boa a sensação de que tem mais alguém na sala comigo. Exercício 1. Acompanhem a leitura comigo. E assim, essa questão, ela não tem... Ela é mais uma discussão, ela levanta uma discussão, então eu vou precisar que vocês participem ativamente, especialmente no item A, tá? Então eu vou ler e eu vou pedir que vocês acompanhem com atenção, porque quando eu terminar, são vocês que vão dar a resposta, né? As respostas, as possíveis respostas. Leia este breve diálogo. O físico olha para sua pequena estação meteorológica eletrônica e diz para o lavrador: vai chover. Como assim? Pergunta o lavrador. Minha estação meteorológica mostra que, nas últimas horas, a pressão vem caindo e, portanto, a atmosfera acima de nós está ficando cada vez mais úmida. Daqui a pouco começará a condensação em razão da saturação da umidade e virá um chuvão. O lavrador olha então para uma trilha de formigas. Você tem razão, vai chover mesmo. Como assim? Pergunta o físico. Sempre que vai chover, as formigas vão para essa trilha mais alta. Dali meia hora, começa a chover copiosamente. O físico parte para casa intrigado, pensando se as formigas têm alguma espécie de barômetro com memória, e volta ao local em que estavam as formigas e o lavrador. Desce do carro e perguntando: e se não houver formigas? No dia em que não houver formigas, nesse mundo não haverá ninguém para se preocupar com a chuva. E o senhor, se não tiver o barômetro? Eu sei construir um. O senhor sabe construir uma formiga? Bem profunda essa última parte do diálogo, né? Você sabe construir uma formiga? Com base nesse diálogo, responda. Quais são as diferenças e as semelhanças entre o método do físico e o método do lavrador? Me diga o que é que vocês acham, o que é que vocês viram de semelhante e de diferente. Pois não, Iveni. Vou falar, professor. Por favor. Então, eu acho que a experiência do lavrador, ter observado que sempre as formigas vão para uma trilha mais alta quando vai chover. Então, provavelmente ele deve ter observado isso uma vez e logo em seguida ele teve, depois que as formigas sabiam
quando iria chover e quando não iria chover. E ah, e os cientistas pelo parquímetro. Como é que é, Ivni? E o Usou a cientista? ciência e o outro usou é, por ter usado o parquímetro. Um usa entendi da seguinte forma: a principal diferença é que um vai usar a ciência como ferramenta e o outro vai usar a experiência de vida do campo. Chegou um pouco falhado o teu áudio para mim, mas eu acho que eu consegui pegar assim o central de cada uma que você falou, né, para mostrar as diferenças, que são a experiência do lavrador e a ciência como ferramenta. Aí eu escrevi como ferramento. Ferramenta. Tá certo. Lembrando que aqui eu não vou julgar as respostas de vocês como certa ou errada. Vocês mesmos no seu íntimo, você mesmo no seu íntimo, você mesma no seu íntimo, vai decidir se a resposta do seu colega está certa ou errada, tá? Mas eu vou também acrescentar algumas informações, e aí você encaixa tudo e tenta tirar suas conclusões, beleza? Eu queria que mais alguém falasse. O Pedro, o Ariadne, a Raquel, a Beatriz entrou depois, né? Mas eu acho que ela já conseguiu ler o slide. A gente tá no primeiro exercício ainda, tá, Beatriz? O que é fácil de constatar, porque tem escrito bem aqui, exercício 1. Mas nós já finalizamos o capítulo 2. Antes desse exercício, a gente fez a finalização do capítulo 2. Vocês estão com medo de falar isso? Alguém conseguiu identificar uma semelhança entre esses métodos? Porque aqui na pergunta diz diferenças e as semelhanças entre o método do físico e do lavrador. O que a Brenda nos falou foram diferenças. E quanto às semelhanças, vocês encontraram alguma? Um, dois, três, testando. Tem alguém aí? Pedro, Ariadne. Ah, beleza, Pedro. Raquel, Beatriz. Professor, não Qual entendi. parte você não entendeu? Professor, Pois não.
Pedro está lendo de novo. Acho que está todo mundo lendo de novo, né? Pessoal, vocês não precisam ter medo de dar resposta errada. Eu entendo você querer dar uma resposta definitiva, uma resposta belíssima. Não precisa você ter a resposta mais rebuscada do mundo para falar. Você pontua alguma coisa que você identificou e a gente complementa, a gente discute aqui na aula, tá bom? A ideia não é finalizar o assunto, mas é que vocês deem um ponto de partida para que a gente possa discutir, entendeu? Sim, tanto pela experiência do lavrador quanto pela ciência, os dois chegaram ao ponto que vai chover. Até o Pedro colocou aí também no chat. Ah, então as semelhanças, Brenda, é que eles conseguiram fazer a previsão, não é isso? Chegaram ao mesmo resultado. Sim, Papai, você tinha certo. Não tinha quebrado. Tinha quebrado. Uhum. Sabia que esse ovo serve para comer? Sério? Uhum. Esse ovo não tá comendo. O Pedro está colocando a mesma coisa, né? Agora que eu estou vendo o comentário do Pedro. Eles chegaram ao mesmo resultado. Deixa eu tentar, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu também tenho dificuldade de responder se tem A, certo? Então, bem-vindo ao time. Mas vamos lá. O que é que eu posso pontuar como semelhanças? Eu acho que é mais fácil encontrar as diferenças. A diferença, a meu ver, é que o físico ele utilizou uma instrumentação artificial para obter a previsão de que ia chover, enquanto o lavrador ele utilizou um recurso natural para efetuar essa previsão, tá? Mas existem outras diferenças, e talvez a principal delas seja que o método do físico ele passou por um teste, ele foi cientificamente testado, enquanto o do lavrador, presumo eu, não passou por um teste científico. Quando eu me refiro a teste científico, eu sinto a necessidade de mencionar um pouco de como funciona a metodologia científica. No caso do físico, ele não é não, esse é outro, esse é mais velho. Viu, Brenda? Ele ainda vai fazer 6 meses, na próxima semana. Então, no caso do físico, eles construíram esse método a partir de uma metodologia científica. Eles fizeram observações, ou seja,
fizeram anotações, identificaram uma regra que é oriunda de leis da natureza. A gente está estudando física exatamente para conhecer as leis que regem o comportamento da natureza. E essas leis, elas nos dão regras de funcionamento da natureza. E aí a regra que o físico utilizou foi: quando tiver uma redução da pressão, nas últimas horas a pressão vem caindo. Ou seja, quando você tiver uma redução da pressão e variação de outros parâmetros atmosféricos, como a umidade e a temperatura, que ele não menciona, mas a temperatura também influencia. Então, quando isso acontecer, chove. Sempre que isso acontece, chove. Foi uma regra obtida a partir de uma sistemática para coleta de dados, análise e interpretação, tá? Até que se chega a essa lei. No caso do lavrador, ele fez algo parecido, porém diferente. Ele fez algo parecido. Ele também observou o comportamento das formigas. Então, em várias situações que ele olhou para as formigas e viram que elas estavam por um caminho mais alto, uma trilha mais alta, alguns minutos depois veio a chover. A diferença, nos dois casos, eles estão se baseando em regras. Uma regra baseada nos parâmetros atmosféricos e outro baseado numa regra de comportamento que eu acho que faz até sentido, o comportamento das formigas, porque quando chove alaga, e se você está num ponto mais alto do solo, você não é afetado pelo alagamento, né? Mas o ponto é que as formigas sabem que vai chover. Tanto é que o físico pergunta: será que elas têm alguma espécie de barômetro com memória? Porque como ela vai saber, né? Ela não vê o futuro, presumo eu. Mas o que acontece é que o lavrador ele observou esse comportamento. A gente fala, usando um termo mais rigoroso, que o lavrador ele identificou uma correlação. A gente fala que tem correlação quando dois eventos acontecem juntos. Nesse exemplo aqui do lavrador, ele percebeu que toda vez que vai chover, a formiga vai por uma trilha mais alta. Ou seja, quais são os eventos que estão relacionados, que acontecem juntos? Vai chover e as formigas andarem pela trilha mais alta, tá? No caso do físico, também tem uma correlação, que é a pressão atmosférica diminuiu, significa que vai chover, tá? Só que a correlação do físico ela é obtida a partir de uma lei da natureza e a do lavrador não. Ela é obtida só por eventos que ele observou. E no caso do lavrador, existe um problema que se chama viés de confirmação. Viés de confirmação. Que eu acho muito importante comentar com vocês do que se trata. Quando você vai fazer um estudo, vai tentar identificar, descrever, encontrar uma regra para o comportamento de alguma coisa da natureza, seja a natureza natural ou a natureza humana, você busca essas correlações entre eventos, tá? E aí você observa, você faz as observações, fazer observações no sentido de fazer anotações e tentar fazer medições daquilo. Você faz essas anotações e você segue um rigor científico, que é nenhum dos eventos você vai deixar de lado, você vai colocar todos no seu levantamento, todos os eventos de interesse, tá? E aí depois disso você constrói uma regra. A gente pode colocar isso também em termos de teste de hipótese. Uma hipótese é uma ideia que tenta explicar um acontecimento, um fenômeno, e aí
com teste de hipóteses, você tenta prever resultados. A hipótese é uma explicação. Você tenta prever resultados que são explicados a partir dessa hipótese, tá? E aí a metodologia científica consiste em testar de todas as formas possíveis. No caso do lavrador, como ele não usou uma metodologia científica, ele está sujeito ao viés de confirmação. Como é que é o viés de confirmação? É uma falha metodológica, tá? Viés de confirmação é uma falha. E acontece da seguinte forma: num belo dia, o lavrador olhou para as formigas, viu que elas estavam andando por uma trilha mais alta e minutos depois começou a chover. E aí, nesse dia, na primeira vez que ele viu isso, nesse momento que ele se deu conta disso, ele criou uma relação, ele formulou na cabeça dele uma relação entre esses dois eventos, que é: as formigas estão andando pela trilha mais alta porque vai chover. Ele tem uma hipótese, certo? E aí, como o lavrador não adota uma metodologia científica, não adota uma metodologia que sistematize a coleta de dados, ou seja, ele olha e vai tentando memorizar de cabeça. O que é que pode acontecer? Como essa hipótese é dele, é criação dele, foi ele quem formulou, ele tem apego a ela, ele quer, mesmo que sem saber, que ela esteja correta, que ela seja válida. Isso pode levar o lavrador a, cada vez que acontece um evento que confirma, que corrobora a hipótese dele, ele vai lembrar de que isso aconteceu, mas os casos em que o comportamento das formigas não corrobora com a hipótese dele, por alguma razão ele vai deixar para lá. Ou ele não vai relacionar as coisas, ou ele vai esquecer, ou ele não vai dar tanta importância assim. Por alguma razão, ele não vai levar isso em conta. E aí, depois de vários episódios, vai dar a ele a sensação de que essa é uma regra inviolável, sendo que essa regra, que consiste na hipótese dele, já foi violada algumas vezes, mas ele não documentou, ele não registrou, ele não lembra, ele nem viu, ele nem prestou atenção, tá? Então, esse é o viés de confirmação, ele só registra aquilo que confirma a crença, a hipótese dele, tá? É interessante você saber isso, está muito em voga essa noção de viés de confirmação. É uma falha metodológica. Nós todos estamos sujeitos a cometer esta falha. Por isso que é importante seguir a metodologia científica. Beleza? Tudo bem, Ivan, não precisa se desculpar. Estou lendo aqui o chat. De vez em quando eu olho para o chat, aí eu comento o que é que está escrito. E aí no item B ele pergunta: os personagens do diálogo acertaram suas previsões? Essa eu vou deixar para vocês me responderem, porque é muito mais a interpretação do texto, compreensão do texto, do que conhecimento do assunto propriamente dito. O que é que vocês me dizem? Eles acertaram a previsão? Alguém? O Pedro acha que sim. Esse item B não tem muita margem para dúvida, certo? Aqui ou está certo ou está errado, e eu vou mostrar a vocês por quê. Mas eu queria que mais alguém respondesse, interagisse. De repente a Ariadne está muito quieta. Pode falar, Brenda. Eu acho que deixa eu ver aqui.
Eu acho que choveu, sim. Eles acertaram as previsões? Porque mesmo que. Estou ouvindo. Sim. Eu acho que mesmo que esse fosse o caso a, que o viés de confirmação do lavrador fosse um erro, tem um parquímetro, né? A ciência está aí e pode ser um indício de chuva, né? Então, acho que sim. Beatriz. Então, ó, bem aqui o físico fala, vai chover. Mais na frente o lavrador fala, você tem razão, vai chover mesmo. No decorrer do texto ele diz, depois de meia hora começa a chover. Então, sim, eles acertaram as suas previsões. Se acertaram pela razão certa ou pela razão errada, são outros 500 que não vai ter espaço para a gente discutir aqui, certo? Porque pode ser que a regra do agricultor esteja errada, pode ser que o instrumento do físico esteja errado, calibrado errado, mas eles acertaram, beleza? Então vamos para a próxima questão. Questão 10 é o meu exercício 2, essa aqui é muito importante eu comentar, mas eu vou comentar só o item A, tá bom? Para a gente ganhar tempo e resolver as outras. A alavanca homogênea representada na figura seguinte está em equilíbrio, apoiada sobre os pontos O. Sobre o ponto O, é só um ponto, tá? As massas dos corpos, tá aqui o ponto O. As massas dos corpos fixados nos pontos A, aqui o ponto A, B, ponto B bem aqui, e C da alavanca são respectivamente 6 kg, 3 kg e 3 kg. Item A. Se o corpo dependurado no ponto B for retirado e outro corpo C for dependurado em C, qual deverá ser o valor da massa desse outro corpo para que a barra permaneça em equilíbrio? Ou seja, se você tirar esse corpo em B e substituir o corpo de 3 kg em C por outro corpo, qual deve ser a massa para que esta alavanca permaneça em equilíbrio? Isso aqui é um exemplo, é o que o livro chama de exemplo de lei física, tá? Vamos discutir aqui o item A. E vocês vão ver no livro, vocês devem ter visto, que ele usa uma coisa chamada, que o livro chama Lei da Alavanca, que nos diz que a massa 1 multiplicada pela distância 1 vai ser igual à massa 2 multiplicada pela distância 2. O que a lei da alavanca nos diz é que quando esse produto for igual a esse outro, nós teremos o equilíbrio. Beleza? Essa é uma lei física real, tá? Ela não recebe esse nome. O livro escolheu esse nome só para fins didáticos, só para exemplificar. Mas essa é uma lei real e essa é uma versão mais simples dela, ela é um pouco mais complicada, só que não convém eu detalhar ela aqui, tá? Embora eu acho que seja interessante vocês saberem que existe uma lei que afirma o que está nessa equação, nessa fórmula, e não é esse o nome dela, lei da alavanca. Mas o item A coloca a seguinte situação. Primeiro, né? A gente sabe que a massa, vou chamar isso aqui de massa A, é igual a 6 kg. E essa aqui, ó,
Essa distância dA, que eu vou chamar de dA, ela vale 1, 2, 3, 4. A questão não diz qual é a unidade de medida, mas vocês vão ver que não precisa. É igual a 4. Essa massa vai ser retirada e essa aqui vai ser trocada por uma massa M, que eu vou chamar de C, que a gente não conhece. Mas a gente consegue determinar essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de DC. Essa distância DC vai ser lá do ponto de rotação, né, da origem, do ponto O. 1, 2, 3, 4, 5. Distância 5, não sabemos a unidade, mas estão todas na mesma unidade, só que importa. Então, eu vou chamar isso aqui, a gente sabe que é 5. A lei da alavanca, ela me diz que a massa A multiplicada pela distância A vai ser igual a massa C, que eu não sei qual é o valor, a gente vai ter que determinar, multiplicado pela distância C. Observem o seguinte, a massa A é um valor que a gente conhece, a massa dA, perdão, a distância dA é um valor que a gente conhece, a distância DC é um valor que a gente conhece, e a massa MC é um valor que a gente não conhece. Nós poderíamos substituir os valores agora mesmo e resolver. Dá certo. Mas eu prefiro fazer de outra forma, que é isolar a variável que a gente não conhece na igualdade. Quando eu faço dessa forma, eu vejo que o meu cálculo fica mais organizado. E quando a gente está fazendo cálculo, né, é fato, quanto mais organizado, menor as chances de calcular errado. Isso, para mim, é uma regra muito forte, muito forte. Eu tenho muita facilidade de errar os cálculos, então, para contornar isso, eu passei a adotar métodos de fazer o cálculo de forma mais organizada. Recomendo fortemente vocês fazerem isso. A forma que eu vejo de resolver este cálculo de forma mais organizada é primeiro resolver a álgebra e só depois fazer a manipulação algébrica e só depois que a manipulação está feita é que eu substituo os valores e resolvo a aritmética. Então, a manipulação algébrica que eu preciso fazer neste caso é isolar o MC, porque ele é o valor que a gente não conhece. Quando eu isolo o MC, isso aqui vai ser MA, que multiplica DA, dividido por DC. O DC que estava multiplicando desse lado, ele vem para o outro dividindo, tá? Agora, eu substituo os valores. O valor de MA é 6, vezes DC é 4, dividido por DA, que é 4, né? DC é 5. Isso aqui vai ser 24 dividido por 5. Logo, a nossa massa MC vai ser quanto? Vocês fizeram um cálculo aí? Tem alguém que queira fazer esse cálculo aí e nos dar a resposta? Perfeito. Pedro já deu a resposta prontamente. 4,8 quilogramas. Daí a gente recapitula para interpretar, né, para assimilar a interpretação do problema. Então, se você retira essa massa de 3 quilogramas e substitui essa outra massa em C de 3 quilogramas, ela precisa ir para o valor de 4,8 quilogramas para que seja mantido o equilíbrio. Beleza? Alguma pergunta? Próxima questão. Essa aqui é só discursiva, né? É bem simples, essa é rápida. A baleia azul
Balaenoptera musculus, espécie de baleia de barbatana da família Balaenopteridae. A baleia azul pode atingir 33 metros. Eu vou chamar 33 metros. Pois é, Pedro, é simples assim. Depois de eu estar 20 anos estudando física exclusivamente, né? A gente pega o jeito, não tem muito para onde correr. Mas, se tem uma coisa que ajuda a melhorar esse tipo de cálculo, é treino. Treina, resolver questões é um ótimo treino, tá? Resolvam exercícios. A gente vai fazer a atividade avaliativa hoje e eu devo passar mais listas de exercícios para vocês treinarem, porque faz tanta diferença você resolver sozinho, é o que faz a diferença. 33 metros de comprimento, pesa 120 toneladas, 120 toneladas a 120 mil quilogramas, né? Nadar a velocidades de até 36 quilômetros por hora e pode chegar até 65 anos de idade. Tempo de vida é 65 anos de idade. A população dessas baleias tem sido violentamente reduzida pelo excesso de pesca. E ela se tornou uma espécie em perigo de extinção. Daí a pergunta está lá embaixo da foto, no finalzinho do slide. Quais são as grandezas e as unidades de medida citadas no texto? Bom, eu já anotei as medições, né? As medidas. Agora a gente tem que identificar quais são as grandezas e quais são as unidades. As unidades já estão aqui, ó. Metro, quilograma, no caso o texto ele fornece tonelada, né? 36 quilômetros por hora e 65 anos. Essas aqui são as unidades de medida, tá, pessoal? E que grandezas são essas? 33 metros é comprimento, né? Então, isso aqui é uma grandeza referente a comprimento. M, ela pesa 120 toneladas. Isso aqui é uma grandeza relativa à massa. Velocidade. Velocidade, esses 36 quilômetros por hora. E tempo. A idade delas é tempo, tá? Então, as grandezas físicas mencionadas no texto são essas: comprimento, massa, velocidade e tempo. E as unidades estão aqui. Tranquilíssimo, né? Fácil, molezinha, uma questão dessas. Alguma pergunta? Podemos prosseguir. Lembrando que quando for umas 3h15, né, acaba a nossa aula. A gente encerra e aí 15 minutos depois, quando for 3h30, eu disponibilizo o formulário das questões para vocês responderem. Nós temos três questões aqui, eu vou pular para a 8, tá? Vamos comentar só a 8. Questão 8. A plataforma continental brasileira é rica em jazidas de petróleo. As reservas de petróleo do país somavam, em 2015, 15 bilhões de barris. Escreva em notação científica e em unidades de barris essas reservas petrolíferas. Então, tirando diretamente do texto, nós temos 15 bilhões de barris. Como eu sinto falta da lousa, viu, pessoal? Como eu sinto falta da lousa. Isso aqui é quase um substituto da lousa. Tem umas coisas legais, mas eu quero a minha lousa de volta. 15
bilhões de barris, tá? Como é que escreve 15 bilhões, né? A gente sabe que 3 zeros dá 15 mil, mais 3 zeros vai para 15 milhões, mais 3 zeros, isso vai dar 15 bilhões de barris. E a notação científica, como é que faz? A gente sabe que, embora não esteja aparecendo, a vírgula está bem aqui, né? E aí, para obter a notação científica, para colocar numa potência de base 10, nós vamos contar quantas casas a vírgula vai andar, da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 casas. Lembrando que o primeiro algarismo ele vai ter que ser entre 1 e 9. Maior ou igual a 1, menor ou igual a 9. Tá bom? Então, essa quantidade de casas vai ser, casas decimais, né? 1,5 vezes 10 vai ser o expoente 10 casas, 10 elevado a 10. Isso aqui embaixo é a base, isso aqui em cima é o expoente. 10 elevado a 10 barris de petróleo. Alguma pergunta? Podemos prosseguir? Professor, você pode repetir que eu me perdi depois, que o senhor contou os zeros. Na hora que eu contei os zeros. Vou apagar tudo. Agora é hora de apagar tudo. Se fosse o quadro, né, uma luz, eu ia ter que ficar lá um tempão apagando tudo. 15 bilhões de barris. 15 bilhões vai ser igual a 15 mil, milhão, bilhão de barris. Daqui, Brenda, a nossa vírgula ela está aqui, ó. Ela está escondida, mas ela está aqui, tá? Eu vou contar, ó, da direita para a esquerda até que fique só um dígito aqui na frente. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até a vírgula chegar aqui, ó, até a vírgula encostar no primeiro algarismo do número, ela andou 10 casas. Essas 10 casas vão ser o expoente da nossa potência de base 10, que é adotada na notação científica. Então, isso aqui vai ser 1,5. Ah, Paulo, o que é que você faz com esse monte de zero? Eu não preciso escrever. Os zeros à direita da vírgula, eles não nos dão nenhuma informação, eles podem ser desprezados. 1,5 vezes 10 sempre vai ser base 10, mas o expoente vai depender de quantas casas você andou. Como a gente andou 10 casas, então o expoente é 10. Beleza. Mudei muito pouco na explicação, mas eu realmente não vejo muita forma de explicar, muita variação para essa explicação, tá? Não que não existam outras formas de explicar, mas é que eu só disponho dessa, acho que essa é suficiente. Beleza. Ajudou, Brenda? Podemos prosseguir? Sim, professor. Obrigada. Em relação às unidades das grandezas força, energia e intensidade de corrente elétrica,
Identifique quais frases não estão escritas de acordo com as regras oficiais e internacionais. No caso, internacionais é do SI, que nós vimos na aula passada. E reescreva-as adequadamente. Primeira frase. Uma força de 50 N foi aplicada no corpo. Segunda frase. Um objeto em movimento possui energia de 500 Joule. 500 J. Terceira. A intensidade de corrente elétrica na lâmpada é 2,5 A, que são 2,5 ampere. A princípio, eu não vejo nada de errado nessas frases, tá? Mas aqui, ó, quando a gente olha com um pouco mais de cuidado, o que a gente identifica? Ele escreveu uma força de 50 newtons e o N ficou em letra minúscula. Newton, que é uma medida de força que nós ainda vamos estudar, utiliza o símbolo N maiúsculo. Então, isso aqui está errado. Essa simbologia das unidades de medida, ela precisa ser feita com bastante rigor, tá? Então, esse N minúsculo não indica a unidade de medida de força, portanto, isso aqui, ó, está errado. Dá para ver que é fácil corrigir, né? É só colocar esse N maiúsculo, mas do jeito que está aí, está errado. A segunda, um objeto em movimento possui energia de 500 J. Energia, olha só, energia é medida em Joule no Sistema Internacional Oficial, que é o SI, e o símbolo para Joule é J maiúsculo. A frase está escrita 500 Joule, J maiúsculo, eu não vejo mais nada de problemático nessa frase, então vou dizer que ela está correta. Certíssima a segunda. Na terceira, nós temos a intensidade de corrente elétrica na lâmpada é 2,5 amperes. O ampere, ele não é uma unidade derivada do SI. Na verdade, o ampere é uma unidade de base. E eu não trouxe a tabela, mas você pode abrir o livro e encontrar lá na tabela 2.1. Tabela 2.1, você vai ter o ampere e você vai ver que ele se escreve com A maiúsculo do jeito que está aqui. Então, essa terceira frase também está correta. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nenhuma observação sobre essa questão, eu gostaria de levar-nos para o próximo exercício, para a gente aproveitar e otimizar o nosso tempo. Se vocês precisarem comentar, eu comento, tá bom? Desculpa, pessoal, o meu nariz está um pouco congestionado, está me levando a respirar pela boca, e isso me deixa, além de um pouco fanho, também a boca bem ressecada. Hoje eu vou precisar tomar litros e mais litros de água. Era para eu estar tomando, mas a minha água já acabou. Vamos lá para o exercício 8, questão 12. Nano, de origem grega, que significa anão, é o prefixo usado na notação científica para expressar o bilionésimo, 10 elevado a menos 9. Ele pode ser usado tanto com as mais diferentes unidades. Eu não sei de onde eu tirei esse tanto, que não está escrito aqui. Se um vírus, coronavírus, invisível a olho nu, possui cerca de 200 nanômetros, 200 nanômetros se escreve assim, né? Podemos afirmar que o tamanho desse vírus corresponde a 2 décimos de milésimo de metro,
a gente está falando da ordem de nanômetro, que é o bilionésimo. Então, décimo de milésimo de metro ainda está meio longe do bilionésimo, né? A bilionésima parte. Então, isso aqui está errado. 2 décimos de milionésimo, mesmo 1 décimo de milionésimo ainda não está da ordem de... Ou está 2 décimos de milionésimo, da ordem do bilionésimo. Tá? Vamos analisar aqui o item C. 2 centésimos de bilionésimo. Olha, o que a gente tem aqui, né? 200 nanômetros vai ser igual a 2 vezes 100 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Certo? Então a gente tem, na verdade, são 200 bilionésimos, não são 2 centésimos de bilionésimo. Isso aqui é uma medida menor do que o que está expresso no enunciado. E 200 milésimos. 200 milésimos também não chega na ordem do bilionésimo. Mas vamos olhar com mais atenção esse item B. Porque isso aqui, ó, esses 200 de bilionésimo, eles podem ser escritos como 2 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 à nona, menos 9. Potências de mesma base, quando se multiplicam, você repete a base e soma os expoentes. Expoente 2 mais expoente menos 9 vai dar menos 7. Isso aqui pode ser escrito como 0,2 vezes 10 a menos 6 metro. Não é isso? Esse 10 a menos 6 metro, ele é o milionésimo do metro. E esse 0,2 aqui, ó, ele corresponde a 2 décimos. Perceberam? Então, essa medida da extensão do vírus corresponde a 2 décimos do milionésimo do metro. Portanto, o item B está correto. Percebem? 2 décimos de milionésimo depois de fazermos a devida transformação. Alguma pergunta? O Pedro Henrique está perguntando por causa do frio. E eu já não sei mais qual o contexto dessa pergunta. Talvez por causa da umidade, viu, Pedro? Você está se referindo ao meu nariz, né? Pois é. Talvez porque hoje está muito abafado aqui, bem nublado, já choveu. E está até sequinho o meu nariz, mas eu estou sentindo ele bem fechado. Tipo, se eu não compensar a respiração com a boca, eu vou talvez morrer asfixiado aqui. Vou comentar o exercício 9 e a gente encerra, beleza? Tem mais algumas questões, mas... questão 16, exercício 9. Diversas companhias fornecedoras de água encanada utilizam uma tabela progressiva para o cálculo do consumo por parte dos usuários. Nesses casos, quanto maior é o consumo, maior é o preço do metro cúbico de água consumido. Considere que a tabela a seguir indica os valores praticados em uma cidade do estado de São Paulo. Nesse livro, todos os exemplos que eles usam são coisas do estado de São Paulo. Os autores do livro são paulistas, mas parece que eles nunca saíram de São Paulo. Né? Enfim. Essa é uma coisa que eu não gosto muito desse livro, é que todos os exemplos dele são para São Paulo. Mas tudo bem.
Aí aqui nós temos, né, as classes de consumo e o valor pago por metro cúbico, o valor cobrado por metro cúbico. Para a dada residência, as leituras obtidas no medidor de consumo de água em um intervalo de 30 dias estão indicadas nas figuras a seguir, nas quais os dígitos em vermelho indicam frações do metro cúbico. Então, no mês, a medida foi 15 metros cúbicos, né? O vermelho são décimos de metros cúbicos. 15 metros cúbicos, e no mês seguinte foi 42. Certo? E ele pede aqui no item A, sabendo que o consumo mensal de água em metros cúbicos é dado pela diferença entre as duas leituras mostradas na figura, ou seja, a diferença daqui para cá, calcule o custo da medida, o custo da água consumida em reais nessa residência. Isso aqui eu vou chamar de volume inicial de água. Isso aqui eu vou chamar de volume final, né? Depois que o mês acaba. Nós vamos usar um ΔV, V maiúsculo, para volume. ΔV é igual a VF, V final, menos V inicial. Isso vai ser 42 menos 15. Quanto é que dá mesmo isso aí, hein? 27 metros cúbicos, não é isso? Vocês conferem esse cálculo está certo? Beleza. 27 metros cúbicos. Vamos olhar aqui quanto custa 27 metros cúbicos. Está nessa categoria de consumo, que dá R$1,91 por metro cúbico. Reais 1,91 por metro cúbico. Quando multiplica por 27 metros cúbicos, vai ser igual a... Aí eu vou precisar da calculadora. 1,91 vezes 27. Isso aqui vai dar 24,57 reais. É só isso mesmo? Tá errado. Claramente errado aqui. Eu coloquei foi 0,91 na calculadora. 1,91. Ainda bem que não é dos boletos que eu pago. Vezes 27. Ah, deu 51. Deu reais 51,57. Beleza. O item B. Qual seria a economia em reais se o consumo de água dessa residência fosse 10% menor? Quanto é 10% de 27? Quanto é 10%? 10% de 27 metros cúbicos. Pode ser que eu tenha transcrito errado, viu, Pedro? E foi isso mesmo. Aqui tem 51,57. Eu anotei o quê? Tá certo. É isso mesmo. 27 metros cúbicos menos 10%. A Ivne está nos dizendo que é 2,7. Perfeito. Então a gente vai fazer essa diferença. 27 menos 2,7 vai ser igual a 24,3. Tá certo essa conta?
metros cúbicos. Para essa faixa de consumo, nós temos esse outro preço, R$1,47 o metro cúbico da água. Então, nós temos reais 1,47 por metro cúbico, que multiplica 24,3 metros cúbicos. Isso aqui vai ser, de acordo com a calculadora do Windows, 1,47 vezes 24,3. Isso aqui vai ser reais. 35,721. 35,72, né? Esse 1 se perde. Então percebam que eu gosto de fazer essa análise. Diminuir 10% do consumo da água vai diminuir aí R$15, né? Vai cair de 51 para R$35 a conta de água. Eu não sei mais o que é uma conta de água de R$35. Não tenho como chegar nesse valor, só se eu for tomar banho na casa do vizinho, lavar a louça na casa do vizinho, essas coisas. Beleza, estou gostando de ver vocês acompanhando. E, pessoal, a gente tem mais questões aqui, né? Mas acredito que já seja suficiente para fazer a nossa atividade avaliativa. Vocês têm mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu vou estar liberando a atividade às 15h30, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Diga, Pedro. Oi, pode falar, estou na escuta. Vamos lá, na questão anterior. É a da água. Na do 2/10. Perfeito. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Você consegue pontuar sua dúvida, Pedro? Na B e na C. Pronto. Deixa eu comentar primeiro a C, certo? Tem C. 2/10 de bilionésimo, vamos lá. C. 2/10 de bilionésimo não, 2 centésimos. São 2 sobre 100, tá? Isso são 2 centésimos, vezes o bilionésimo é 10 elevado a menos 9 metro. Isso aqui vai ser 0,02 vezes 10 elevado a menos 9 metro. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 2, tá? Eu andei a casa aqui, ó, da vírgula 2 vezes 10 a menos 9 metro. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 11 metros. Percebam que esse valor ele é diferente dos 200 nanômetros, tá? Isso aqui vai ser, na verdade, 0,02 nanômetros. 0,02 nanômetros. Se você fizer, quando a gente faz aqui, ó, 2/10 é 2 sobre 10 de milionésimo vezes 10, um milionésimo é 10 elevado a menos 6, tá? Do metro. Isso aqui vai ser 0,2 vezes 10 a menos 6 metros.
Para eu transformar isso aqui, esse 0,2 em 200, eu vou ter que andar com a vírgula, quantas casas? 0,2, vou colocar uns zeros aqui atrás, né? 1, 2, 3 casas. Então, isso aqui vai ser a 200, igual a 200 vezes 10 a menos 3. Só que a gente já tinha o 10 a menos 6 ali, então eu vou multiplicar. Eu estou escrevendo errado aqui, tá? Vou só corrigir. 200 elevado a menos 3, não, é 200 vezes 10 a menos 3 vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui vai nos dar 200 vezes 10 a menos 9 metro. Só que o 10 a menos 9 metro aqui é o nanômetro. Então, nós temos 200 nanômetros. Beleza? Eu fiz por um caminho completamente diferente do que eu mostrei aí originalmente. E acredito que assim é mais uma forma de verificar, né? Você pode fazer isso para todos os itens. E eu espero que assim tenha ficado mais claro, pelo menos tenha reforçado a minha explicação anterior. Beleza? Alguma pergunta? Show. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, pessoal, eu encerro por aqui. Talvez amanhã eu já disponibilize os resultados da avaliação de hoje, porque a correção é automática, né? E desejo sorte, sucesso, êxito a vocês na avaliação de hoje. Beleza? Valeu, bom final de semana, até a próxima.